Pois bem, pessoal, na última aula nós criamos a função nível do jogo, a função no qual recebe um parâmetro, né, chamado opção menu, e a gente testa. Se for 1, a quantidade de chances vai ser um valor e a quantidade de números vai ser outro valor. Se for 2, ou seja, ela simplesmente altera valores dessa variável. Tá, então, por exemplo, se eu vier aqui digitar 2, você pode observa do lado direito ali, ó, as variáveis, o que vai acontecer com os valores. Ó, quantidade de chances recebeu 7, né? E quantidade de números recebeu 50. De novo. Agora eu vou digitar 3. Já recebe outros valores dessas duas variáveis. Essa função ela só serve para isso, para alterar os níveis do jogo de acordo com os valores das variáveis e de acordo com a opção menu, a variável opção menu que define isso para a gente. Só que tem uma coisa que a gente precisa fazer. Agora nós precisamos enviar tanto a quantidade de chances quanto a quantidade de números. Eu preciso enviar esses valores para o jogo em si, para a função principal do jogo, tá ok? E eu não vou criar aqui o código, eu vou criar uma função também. Se eu criar a função do menu principal, para adicionar o menu principal, aí peguei a variável de lá, joguei na opção menu aqui no nível jogo. Agora eu preciso criar a variável. Aqui no programa principal eu criei o nome da função é jogo principal. Eu vou criar com esse mesmo nome. Então aqui, ó, aqui desse aqui eu vou criar função jogo principal, que é a função que o usuário vai se interagir ali digitando o número e tal. E aí essa função vai ser uma função também, né? Função jogo principal. Sabe que o nome de função pode ser qualquer um, mas é legal ser um nome muito parecido. Abre e fecha chaves e aqui dentro eu vou criar a minha função. Aqui no nível do jogo eu preciso chamar essa função lá. Por exemplo, se o usuário digitou 1, ou seja, ele quer jogar o nível 1, o nível 1 a quantidade de chances é 5. E o nível 1, a quantidade de números que ele vai ter que adivinhar é de 1 a 10, né? Esses valores aqui precisam ser exportados, precisam receber, precisam ir para a minha variável jogo principal. Eu preciso, em forma de parâmetro, passar esses valores aqui. E a forma de passar é aqui, como eu fiz com a variável opção menu. Aqui eu passei só um parâmetro, mas aqui eu vou passar 2, que são esses dois valores aqui, quantidade de chances e quantidade de números. Vou usar até o mesmo nome, ó. Quantidade vai ser do tipo inteiro, né? As variáveis lá são do tipo inteiro. QTD chances e QTD números. Também do tipo inteiro. Eu tenho que pôr aqui, ó. Não fique em erro. Então eu tenho uma função que recebe dois parâmetros. Por que não deu erro? Por que eu consegui usar? Por que eu consegui usar a variável QTD chances? Só que eu já declarei ela aqui. Porque é um escopo local, ou seja, tudo que é declarado aqui dentro dessa função fica aqui dentro. Se eu quero usar esses valores em outra função, eu preciso exportá-los assim, usando argumentos, usando parâmetros. Então essa função é uma função que recebe dois parâmetros, recebe a quantidade de chances e a quantidade de números. Poderia ser qualquer outro nome. Eu usei os mesmos nomes aqui, ó, para ficar igual, para ficar parecido. E agora como é que eu recebo esses nomes? Ora, se aqui no menu principal eu chamei a função nível jogo com o parâmetro opção menu, que é a variável aqui opção menu, aqui no nível do jogo, na função nível jogo, eu preciso fazer a mesma coisa. Eu venho aqui, ó, chamando a função jogo principal. E eu venho aqui e digito jogo. Se eu der um Ctrl barra aqui, ó, vai aparecer o nome da função. Inclusive aparece pra gente, ó, que ela tem dois parâmetros. Quantidade de chances do tipo inteiro. Eu tenho que passar um valor. E também quantidade de números. É uma função que recebe dois valores. Quando eu clico, ó, como eu já coloquei esses nomes aqui, ó, ele já coloca pra mim, que é exatamente os nomes das variáveis aqui, ó. Então não precisa alterar nada. Aí eu preciso fazer a mesma coisa
para as outras opções aqui, ó, né? Porque são 3. Dessa forma aqui, vou dar um espacinho para dar uma espaçada. Até aqui agora, se eu vier aqui, por exemplo, na função jogo principal e digitar aqui assim, escreva, só para testar se os valores estão vindo. A quantidade de chances é, e eu colocar aqui a variável que tá vindo como parâmetro, ó, QTD chances, e fazer a mesma coisa para a quantidade de números, já sabe o que vai acontecer, né? Tem que aparecer o valor dinâmico aqui. Se a pessoa digita a opção 1, tem que aparecer os valores que eu cadastrei aqui na opção 1. Quantidade de números. Aí, ó, do jeito que está aqui, parece que eu já estou recebendo os dados. Então eu vou testar todas as opções, vou digitar 1, vou ver se vai aparecer lá 5 e 10. Vou digitar 2, vou ver se vai aparecer lá 7 e 50. Vou digitar 3, vou ver se vai aparecer 8 e 100. Então vamos lá. Vou digitar 1. Olha lá, a quantidade de chances 5, né? Quantidade de chances, e a quantidade de chances não, é a quantidade de números. Tá, agora vamos de novo. Agora 2, quantidade de chances é 7, a quantidade de números é 50. Tô pegando os dados de uma função e jogando em outra através de parâmetro, o que não é difícil. Vamos de novo. Agora o último aqui, 3. Se eu digito com um número que não seja nem 1, nem 2, nem 3, já sabe, né? O programa finaliza do jeito que foi feito aqui agora. Então a função já está recebendo os dados. Isso para mim é ótimo. Se ela já está recebendo os dados em forma de parâmetro, dados esses que estão vindo da variável nível jogo, igual eu fiz aqui, agora eu posso minimizar aqui a função nível jogo e trabalhar só aqui no jogo principal. E aqui em cima, aqui, ó, no programa, eu vou chamar uma biblioteca. Biblioteca que gera números aleatórios. Já sabe, né, o que eu vou chamar aqui. E aqui do lado, ó, tem várias bibliotecas. Se eu clicar aqui, ó, onde é que está piscando ali, eu clico, ó, vai aparecer essa função. Ele vai inserir para mim. Vou colocar embaixo aqui que ele inseriu em cima. Dessa forma. Você vê, eu cliquei aqui e apareceu. Mas você pode digitar, inclua a biblioteca útil. O que tem nessa biblioteca útil? Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês aqui o ajuda. Aqui no ajuda, ó, na biblioteca, ó, você vem em ajuda, você vem em, deixa eu ver, serviços web, você vem em ajuda, aí você vem em bibliotecas úteis, ó, tem essas funções já prontas, funções normal, ó, função que recebe parâmetro, e aí tem uma função com o nome de sorteia, já pronto, é uma função feita aqui, todo programa tem uma função que gera número aleatório, aqui o nome dela é sorteia, mas essa função ela gera números aleatórios. Eu vou dar um exemplo aqui rápido aqui, ó, eu vou inserir aqui, ó, inserir a biblioteca aqui, ó, abrir outra página só para mostrar para vocês. Aí eu posso colocar um nome se eu quiser para essa útil aqui. Eu vou colocar o nome, por exemplo, gera número. Pode ser qualquer nome, esse nome aqui que eu estou pondo aqui. É um atalho, vamos chamar isso aqui de um atalho. Gera número. A função útil, eu criei um atalho com o nome de gera número. Toda vez que eu digitei esse gera número e apertar ponto, vai aparecer todas aquelas funções para mim. Vou declarar uma variável aqui com o nome de número gerado. Vai começar valendo 0. E aqui eu vou trocar o valor desse número. Pegar número gerado, ó. E esse número gerado, ele vai receber esse gera número. Cadê, meu Deus? Ctrl Z. Gera número. Aí eu coloco ponto. Quando eu coloco ponto, ele aparece para mim todas as funções que tem, ó. E tem a função sorteia. Se eu clico, ó, e aqui ele já me dá a informação que eu preciso, que essa função ela tem 2 parâmetros. Ela tem o parâmetro mínimo e máximo, ou seja, ela vai gerar número dentro de um intervalo, entendeu? Eu vou colocar aqui o intervalo de 1 até 10, por exemplo, de 1 até 10. Agora eu vou arrastar aqui a variável gera número.
Toda vez que eu rodar o programa, ó, observa a variável, vai aparecer um número diferente. Vou rodar de novo, outro número diferente. Tudo dentro da escala de 1 a 10. Se eu aumento a escala ó, de 1 a 100, mesma coisa, ó, vai gerar números. Se eu diminuir aqui, ó, por exemplo, menos 90, menos 10, ele vai gerar números inclusive negativos. Até chegar uma hora ali que vai aparecer o número negativo. Lá apareceu menos 1, não sei se você viu. Então, do lado esquerdo vai ter o início e do lado direito até o fim, né? Eu não preciso colocar exatamente o número, tá? Eu posso, por exemplo, vir aqui no inteiro ó, e colocar quantidade de números. QTD números. Vou colocar valendo 0. Vou colocar valendo 100 e eu posso colocar, passar a variável aqui. Que é o que eu vou fazer lá na partezinha que a gente está trabalhando. Ó. QTD números vale 100. Vai gerar o mesmo resultado. Ó. QTD números agora vale 10. Ou seja, de 1 até 10. Ele vai gerar para mim. Então essa função ela é muito útil. E toda linguagem de programação que se é linguagem de programação tem até no Visual G. No Visual G tem lá uma função que gera número aleatório também. Tá ok? E é exatamente o que a gente vai fazer aqui no jogo de adivinhação. Aqui no jogo de adivinhação eu vou incluir ó, a biblioteca útil, né? E vou setar aqui, igual eu fiz lá, vou colocar gera número. É o nome do meu atalho, né? Gera número. Posso colocar no escopo global do programa. E posso chamar em qualquer função esse gera número aqui. Qualquer função. E vou chamar, obviamente, né? Vou fechar aqui a função principal. Vou fechar também a função nível jogo que a gente já fez. E vou deixar só a função jogo principal aberta. Inclusive a função início eu também vou fechar. Vou colocar aqui fim, função, jogo principal. Dessa forma. Aí aqui eu vou declarar uma variável, né, que vai receber esse número gerado. Número. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Aqui eu coloquei número gerado. Gera número, né, o nome ali. Nome gera número. Vou colocar número gerado. Vou começar valendo 0. E aqui eu vou chamar aqui agora aquela biblioteca. Biblioteca que gera o número e joga e gera número. Beleza, só isso. Aí aqui eu vou colocar aquela biblioteca do jeito que eu escrevi aqui, ó, gera número, ponto, recebe, né, o sorteia. Aí você vai me perguntar, e o que você vai colocar no mínimo? No mínimo eu vou colocar 1, né, já que o jogo é de 1 até 50, de 1 até 100 e de 1 até 10 é 1 no início. E o máximo vai ser a quantidade de chances aqui, ó, que está vindo de forma dinâmica, quantidade de chances. Com isso aqui já gera, só que isso aqui precisa estar dentro de uma variável para ficar fácil. Dentro da variável número gerado. Número gerado. Então esse número sorteado ele vai ficar dentro desse número gerado. Eu vou arrastar aqui para você ver isso aqui acontecendo. Tá ok? Do jeito que tá aqui já vai funcionar um pedaço. Vou digitar 1. Ele vai gerar um número. Observa a variável número gerado. Vai gerar um número entre 1 e 10. Olha lá, gerou um número entre 1 e 10. Tá ok? Ó quanto que está na variável quantidade de números. É como se aqui tivesse 10. Vamos de novo agora. Vamos 2. Vai gerar um número entre 1 e 50. Olha lá, gerou um número 4. Agora vamos o 3. Gerou um número 7. Vamos de novo. 3 para ver se gera um número maior. Gerou um número 2. De novo. Gerou um número 3. De novo. 8. Ó. Ele gera, cara. Fica tranquilo. Aqui não está gerando número grande, mas ele vai gerar assim. Ó. Tá gerando um número bonitinho. Perfeitamente. Está funcionando. É isso que importa. Tá, ok? Nesse momento aqui está gerando número baixo, mas funciona. Está funcionando, é isso que a gente precisa. Bom, depois que eu já tenho a quantidade de chances aqui também que eu estou recebendo e a quantidade de números, agora eu posso brincar com o usuário. Aqui no outro programa aqui, eu tenho uma variável com o nome de palpite e com uma variável com o nome de limite de chances. Essa variável palpite vai ser a variável que o usuário vai digitar.
Ele vai escolher o número, né? E aí vai digitar para mim. Eu vou definir ela aqui agora. Eu vou definir aqui mesmo, aqui em cima aqui, ó. Palpite usuário. Eu vou começar valendo 0. Tá ok? Só para mostrar para vocês aqui. Vou colocar o escreva aqui e dizer o seguinte: chance. E aqui eu vou declarar uma variável com o nome de limite. Igual tá aqui. Como é que eu coloquei o nome da variável? Eu coloquei limite de chances. Vou colocar esse mesmo nome. Limite de chances. Ela começa valendo 1. Essa variável limite de chances, ela vai incrementando 1 até completar a quantidade de chances que eu receber. Eu tô colocando tô fazendo tudo errado aqui, cara. É aqui, ó. É aqui que eu tenho que declarar aquelas variáveis. Eu tô criando aqui no arquivo aqui. Não, vamos fazer aqui. Nossa, você viu onde é que eu tava digitando? Aqui no sem título aqui. Não é lá, é aqui. Vamos digitar limite de chances. Essa variável começa valendo 1. A quantidade de chances vem o valor total de chances que o usuário tem. A limite de chances, ela começa valendo 1 e vai implementando até atingir a quantidade de chances. E a variável palpite usuário, palpite usuário, ela recebe 0 por enquanto, mas o usuário vai digitar aqui o valor, tá ok? Por enquanto são essas variáveis aqui, não tem problema. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um loop enquanto, tá ok? Vou criar aqui, ó. Eu vou dar uns espaços aqui para facilitar, tá? Assim, ó. E vou criar aqui vou abaixar aqui e vou criar aqui um loop enquanto. Enquanto. E aqui é o seguinte, eu vou digitar aqui o enquanto. É um loop que ele vai funcionar enquanto uma condição não for satisfeita. E a primeira coisa que eu vou testar aqui é o seguinte: enquanto, veja bem, enquanto o número gerado for diferente do palpite usuário, ele vai fazer alguma coisa para mim. Por isso aqui você já consegue tirar algumas dúvidas, né? Será que eu consigo tirar? Consigo. Vou deixar só a quantidade de chance, quantidade de números, número gerado e palpite usuário. Do jeito que está aqui, ó, já deu para você entender. Por exemplo, se o usuário digita 1, ele vai cair no loop aqui, ele vai cair lá na função nível básico, né? Vai gerar um número entre 1 e 10. Se o número gerado for 2, por exemplo, e aqui que eu vou pedir para o usuário digitar, ele digita 3. Enquanto o usuário não digitar 2, que é o número que foi gerado, o loop não cessa. Quando o usuário digitar o loop correto, aí a pessoa ganhou o jogo, entendeu? Vamos fazer aqui. Aí aqui é o seguinte, eu vou colocar um comando escreva aqui, tá ok? Escreva e vou digitar entre com um número entre. Aí eu vou colocar o limite, né? Entre. Vamos ver aqui. Entre 1, né? E. Aí aqui eu coloco o limite. Entre 1 e quantidade de números. Se o usuário digita 1 lá, entre 1 e 10. Por exemplo. Entre 1 e 10. Um exemplo aqui. E aqui eu vou fazer assim, ó. Tá ok? E aqui eu vou receber esse número. Leia. E vou armazenar na variável palpite usuário. Já vou testar, já dá pra gente ter uma noção aqui. Observa o que eu vou digitar aqui e observa a variável palpite usuário e número gerado, tá ok? Eu dou Enter, eu vou entrar no nível básico aqui, ó, que vai gerar um número entre 1 e 10. Ó, ele gerou para mim o número 5. Eu vou digitar 2. Digitei 2, palpite usuário agora vale 2, o número gerado sempre vai valer aquele número lá, número 5, tá ok? Agora eu vou digitar 1.
eu posso digitar qualquer número. Ele não vai sair enquanto eu não digitar o número correto, o número gerado, o palpite. Agora eu vou lá, então eu acho que é 5, vou digitar 5. Quando eu digito 5, o programa finaliza. Significa dizer que quando o usuário digita o número que é igual, isso aqui retorna falso. Aí o programa finaliza, ou seja, o usuário ganhou o jogo. Você concorda comigo? Eu vou adicionar uma coisa aqui, que é o seguinte. Aqui você pode colocar o seguinte: chance. Aí você coloca aqui o limite de chances, tá? A variável limite de chances de. Aí você coloca a quantidade de chances, que é a variável que vem lá do nível jogo. Vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Se eu digito 1, ó. Deixa eu colocar um barra N. Tem que colocar, senão fica feio, né, cara? Vou digitar 1 aqui, ó. Tem que colocar barra N no outro aqui também, ó. Barra N. Ó, se eu digito 1, ele aparece chance 1 de 5. Aí só que vai ficar sempre chance 1, tá vendo? Não vai chegar no 5. Como é que eu faço para eu ir esgotando as minhas chances? Eu preciso somar mais 1 na variável limite de chance. Ela começa valendo 1. Aqui no loop, depois que eu coleto o palpite, eu tenho que somar mais 1 nessa variável para ela ir mudando os valores quando eu voltar no loop. E basta eu colocar limite de chances mais, ele vai começar a somar. Vou digitar 1, ó. Limite de chance 1 de 5, vou digitar 2. 2 ele saiu porque era o número que gerou. Vamos de novo aqui. Vamos digitar 4. Ó, 2, 3, 4, 5. Aí ele tem que sair, tá ok? Ele tem que sair. Só que aqui ele vai continuar, por quê? Porque eu ainda não fiz outra validação aqui no enquanto. Eu tenho que fazer mais uma validação que é o limite de chance. Quando a pessoa estourar o limite de chance, ele tem que perder o jogo, né? Eu vou digitar 5 aqui. Ele só vai sair se eu digitar o número correto lá. Aí ele saiu. Saiu aqui. Tá ok? Ou seja, digitei o número correto. Eu vou fazer o teste aqui do nível 3 para você ver, ó. As chances de entre 1 e 8. Aí eu posso ir digitando aqui, ó. Aí o número gerado foi 1. Eu digito 1, ó. Aí ele acerta e sai. Se eu continuar do jeito que está aqui, ó. Se eu ficar digitando um número que não foi gerado, ele vai ficar infinitamente contando, ó. Chance. Aí ele quebra o código, ó. Chance 6 de 5. Aí já não faz sentido. Para que o jogo termine, quando o usuário digitar um número igual a quantidade de chances, significa que o usuário não tem mais chance, ele tem que sair. Eu preciso adicionar um operador relacional aqui, e. Eu adiciono o operador relacional e, deixa eu ver como é que eu fiz aqui. E aí eu testo, aqui eu fiz o seguinte, ó. Eu adicionei o operador relacional e, né? E além de eu testar a condição enquanto for diferente, ele também testa o seguinte: enquanto for diferente e limite de chances for menor ou igual à quantidade de chances, ele faz alguma coisa para mim. Eu vou fazer exatamente o que está aqui, ó. Eu vou até copiar aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar e colar em outra aba aqui. Não vai, tudo bem. Eu vou colocar a variável limite de chance. Enquanto o limite de chances for menor ou igual à quantidade de chances, ele vai fazer isso aqui para mim. Quando for igual, ou seja, em um dado momento vai acontecer uma coisa aqui. Vai retornar falso isso aqui. O algoritmo começa retornando verdadeiro nas duas sentenças. Verdadeiro por quê? Porque se o usuário digitar um número que é diferente do palpite, o palpite for diferente do número gerado, essa sentença vai retornar verdadeiro. E essa daqui ela já retorna verdadeiro também. Por quê? Porque o limite de chances ele é diferente da quantidade de chances. O limite de chances aqui na primeira passagem do loop é 1 e a quantidade de chances é 5, tá ok? Ele vai retornar verdadeiro. Aí de novo o usuário vai e digita um número que o palpite também que o palpite ele é diferente do número gerado. De novo vai retornar verdadeiro isso aqui. Ele vai continuar sendo diferente.
E aqui vai retornar verdadeiro de novo. Mas quando o usuário digitar, por exemplo, o número gerado foi 2 e o usuário digita 2 aqui, isso aqui já vai quebrar, já vai retornar falso. Se uma dessas aqui retorna falso, ele quebra ou o usuário acertou o número, né? Ou ele esgotou as chances. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou digitar 1, ó. Ele começa, chance 1 de 5. O número gerado foi 1. Aqui, ó. 1, tá vendo? Eu vou digitar 2. E ele vai contando. Eu vou esgotar as minhas chances. Quando eu chego na quinta, ó, eu digito, ele quebra. Não vai mais para frente. Por quê? Porque a partir do momento que a variável limite de chances e quantidade de chances passaram a valer o mesmo, que eu fui somando mais um aqui, ó, a variável quantidade de chances continuou sempre valendo 5, mas a limite de chances ela foi alterando de acordo que eu fui errando e ela passou a valer exatamente a mesma coisa. Ou seja, ela é igual, ela não é maior. Aí quebrou aqui, retornou falso, né? E quebrou. Aí, por exemplo, se eu acertar, ó, o algoritmo, ó, gerou o número 2. Vou digitar 3. Eu digitei, eu errei aqui na hora de digitar. Ó, 1 de 7. Vou digitar 4. Agora eu vou digitar o 2 lá que gerou. Ele finaliza porque eu acertei. Tá ok? Sem problema nenhum. Acertei aqui tranquilamente. Deu para entender, pessoal? Como é que funciona isso aqui? Isso aqui é de suma importância. Tá ok? Quando eu uso esse operador aqui, significa que essa sentença aqui, toda ela tem que retornar verdadeira. A partir do momento que uma delas retorna falso, tudo isso aqui não acontece mais. O loop cessa, tá ok? Aí o que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso agora dar dicas, né, pro nosso usuário. Preciso dar dicas. Eu venho aqui, ó, e vou dar umas dicas para ele aqui. Dicas se é maior. Um exemplo. Vou digitar aqui o se, né? E vou dizer o seguinte: digamos que o usuário digitou. Eu pego a variável palpite usuário e digo o seguinte: se ela for maior que a variável número gerado, se ela for maior, eu tenho que dar uma dica. Eu vou dar uma dica aqui agora. Vou colocar /n e vou dizer: o número é. E é que eu vou colocar: o número é menor. Se o palpite for maior do que o número gerado, significa que o número gerado é menor, né, do que o palpite. O número é menor que. E aqui eu coloco o palpite usuário. Dessa forma. Se não, se palpite usuário for menor que número gerado, aí eu digo para ele que o número é maior. O número é maior que palpite usuário. Se não, ora, se ele não é maior nem menor, ele é igual. Concorda comigo? Então eu digo: você acertou, né? Eureka, sei lá. Parabéns. Você acertou. Vamos testar? Vou digitar 1. E aí eu não vou olhar para cá. Ó, o número gerado é 3 lá. Tá vendo? Gerou o número 3. Aí o que eu vou fazer? Eu vou digitar 2. Aí ele está dizendo: o número é maior que 2. É maior que 2? Ah, então deve ser 5. Ó, o número é menor que 5. Se é menor que 5, então é 4. Aí ele vai dizer: o número é maior que 4. Como aqui em cima ele diz para mim que o número é maior que 2, ó, e aqui está dizendo que o número é menor que 4, o número deve ser 3, né? Aí ele manda para mim aqui a mensagem: parabéns, você acertou. Tá ok?
Quando ele mandar a função você acertou, eu preciso chamar uma função aqui chamado jogue novamente. Aqui, ó, por exemplo, quando ele diga você acertou, tem a função aqui o seguinte, ó, tentar de novo, correto? Tentar de novo, que é o jogo. Aí eu passo o sorteio número, né, o número sorteado, né, e aí ele faz todo o procedimento para mim, tá ok? Deixa eu ver aqui como é que tá aqui esse aqui. Ó, tentar de novo, é a função que recebe o número sorteado, ó. E aí ela tem umas nuances aqui. Ela tem aquela função lá de opção, né? Onde eu digito uma opção. Se a opção for S, ele abre o menu principal lá, ó, volta lá no início. Se não, ele finaliza. Tá ok? A gente vai fazer essa parte aqui na próxima aula, tá? Deixa eu ver o que a gente pode fazer mais aqui. Deixa eu ver aqui. Parabéns, você acertou. Na próxima aula a gente implementa essa função aí de tentar de novo. Mas no caso aqui já está funcionando o jogo, tá? Aí fica faltando na próxima aula só a gente implementar essa função aqui para voltar e jogar de novo. Para o usuário não precisar executar tudo do zero, tá ok? E tá funcionando. Não, esse aqui não, é esse aqui. Ctrl S. Deixa eu testar aqui o 2. Eu não vou nem olhar para lá. Gerou o número 3. Tá gerando número baixo, tá, pessoal? Mas ele gera número alto também. Fica tranquilos, tá? Número entre 1 e 50. Vamos ver. Número entre 1 e 50. Deixa eu ver. Vou digitar metade aqui, ó. O número é menor que 25. Vou digitar 15. O número é menor que 15. Vou digitar 10. O número é menor que 10. Vou digitar 5. O número é menor que 5. Estou na chance 5 aqui. Vou digitar 1. O número é maior que 1. 3. Aí eu acertei. Parabéns, você acertou. Quando eu acerto, ele sai do enquanto. Ele vem para cá, ó. Quando eu acerto. Tá ok? Ele termina aqui para mim. E quebra o enquanto, né? Porque aí eu quebro essa cláusula aqui, né? Esse teste lógico. Exibe a mensagem. E eu venho para cá. Quando eu acerto. Ou quando eu erro. Tanto faz. Se eu acertar ou errar, eu venho para cá. Quando eu vier para cá, eu vou chamar a função que a gente vai criar na próxima aula. Agora eu vou subir aqui no GitHub, tá ok? Eu vou aqui no meu joguinho aqui. Vou vir aqui, vou git bash here. E aqui eu vou dar um git status. Tá aqui, eu tenho que adicionar git add ponto. Git add ponto. Pronto, adicionou. Limpei a tela, né? Se eu der um git status aqui vai estar verdinho. Significa que o arquivo foi adicionado à área de implementação, né? Eu posso enviar ao staged. E aí aqui a gente vai dar um git commit. Git commit -m, criando a função jogo principal. É o commit, o nome do commit, tá ok? Vai estar na descrição do nosso vídeo. Aí eu venho aqui e dou um git push. Se você clicar na seta para cima, você acha esse comando já criado, ó. Todos os comandos que você digitou aqui na seção. Git push, vou enviar, ele está subindo. Pronto, subiu. Vou vir aqui no meu... Vamos atualizar. Eu vou clicar aqui no jogo de adivinhação e tá aqui, ó, criando a função jogo principal. Quando eu clico, ele vai mostrar para você o que eu fiz. Eu incluí a biblioteca, ó, gera número, tá vendo? Tudo que eu fiz, tudo que eu modifiquei tá de vermelho, tudo que eu adicionei tá de verde. Então foi tudo que eu adicionei, foi isso aqui. Nada demais, ó. Adicionei da linha 61 à linha 89, a linha 84, tá ok?
E aí a gente vai fazer o resto na próxima aula. Deixa eu ver com quantos minutos tem esse vídeo. Nossa, quase 40 minutos já de vídeo. Então já tá na hora de se encerrar mesmo. Na próxima aula a gente continua, tá? Não se preocupe. Se você tiver dúvidas, escreva aí que a gente tira suas dúvidas. Essa aula aqui foi um pouco puxadinha, eu sei. A próxima aula vai ser mais simples, beleza? E até lá, pessoal. Eu tô subindo outro vídeo aqui. Esse aqui eu já subi, ó. Tô subindo esse aqui, tá na metade, minha internet tá lenta porque eu não paguei a parcela ainda, mas eu vou pagar. Subindo aqui, ó. Aí em todos os vídeos vai ter a descrição, vai ter o link do diretório principal, do commit em específico, das aulas, tudo bonitinho. Beleza? Obrigado!